No vídeo de hoje vamos falar sobre as lentes, mas mais especificamente falar sobre as qualidades e defeitos da lente zoom e também falar das qualidades e defeitos da lente prime e qual lente tu deve comprar, certo? Então vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo desse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição que vai te levar para uma página do Método 20, tá? Agora, vamos lá pro conteúdo. Qual lente que tu deve comprar? Uma lente prime ou uma lente zoom? E vamos começar falando sobre as lentes zoom, no caso, que é a lente que vem na câmera. Normalmente, quando a gente compra uma câmera, vem a tão famosa lente do kit. E normalmente é uma lente entre 18 e 55 milímetros ou 18 e 50 milímetros, mais ou menos nessa faixa. Ela tem uma abertura variável, certo? Ou seja, a abertura do diafragma ela vai de 2.8, 3.5 até f4, f5.6, dependendo da marca, dependendo da lente. E uma das vantagens da lente zoom é que ela tem todas essas distâncias focais dentro de uma lente só, certo? Tu pode fazer a foto com um ângulo de visão mais aberto, ou tu pode escolher dar um zoom, né? Usar a lente lá em 50, 55 milímetros e chegar mais perto do objeto. Tudo com uma lente só. E isso tem algumas vantagens, porque às vezes a gente não consegue se locomover, certo? Fisicamente, tu não consegue, tu chegou numa parede e tu não consegue ir mais para trás, ou tu chegou numa grade ou numa cerca e tu não consegue ir mais para frente. Então, ter essa possibilidade em uma lente só, de tu ou ir mais para trás, pegar mais da cena ou chegar mais perto sem se mexer, é uma das grandes vantagens da lente zoom. E indo para a nossa próxima vantagem da lente zoom, fazendo um link com o primeiro, é que por ter várias distâncias focais, tu consegue também ser muito mais versátil. Dependendo do tipo de fotografia que tu faz, tu tem que estar toda hora mudando o ângulo ou mudando o campo de visão. Às vezes tu quer pegar um ângulo maior, aí daqui a pouco muda o ambiente e tu tem que dar um zoom. Então, ter essa versatilidade, ter essa opção, dependendo do tipo de fotografia. Vamos colocar assim um exemplo, uma fotografia de esportes, por exemplo, um jogo de futebol. Daqui a pouco tu tá com um jogador perto de ti, então tu acaba pegando mais da cena ao teu redor, né, para poder pegar o jogador por inteiro. Aí daqui a pouco esse jogador ele tá lá do outro lado do campo, então tu conseguir dar o zoom e chegar mais perto também, preencher o quadro com essa foto, é uma dessas versatilidades da lente zoom, tá? E isso pode ser usado em vários cenários. Um cenário de, vamos pegar um exemplo, cenário de eventos. Uma hora tu está fotografando um retrato, então tu está numa lente mais zoom, numa distância focal mais do zoom. Aí daqui a pouco tu tem que fotografar um retrato em grupo, então tu tem que ajeitar essa distância focal. Aí daqui a pouco tu vai fazer um detalhe, seja da mesa, seja do bolo, ou daqui a pouco, enfim, várias situações, elas dependendo do tipo de fotografia que tu faz, tu tem que ser dinâmico e tu não tem esse tempo de estar trocando de lente a toda hora. Então a lente zoom ela vem com esse benefício. E outra vantagem da lente zoom é que por ter várias lentes dentro dela, né, tu tem várias distâncias focais dentro de uma lente só precisa carregar uma lente ou duas, ou talvez estourando 3 lentes. Tá? Se tu quiser ter toda uma gama de distâncias focais até 300 milímetros ou até 400 milímetros, tu consegue com basicamente 3 lentes. Uma lente grande angular, que ela normalmente vai entre 10 e 20 milímetros, ou 16 35 para quem usa full frame. Uma lente normal, standard, que é a lente do kit, 18-55, ou a lente 24-70, também para quem usa full frame. E depois, na parte mais telefoto, tu pode ter a lente 70-300, 70-200. Então, com 3 lentes, tu tem uma gama de distâncias focais muito grande, só com essas 3 lentes. Essa é uma das grandes vantagens da lente zoom. Agora, uma das desvantagens da lente zoom é que por ter
toda essa conveniência, né, tu ter várias distâncias focais dentro, acaba que a lente ela não é otimizada para uma distância focal específica. Tu tem que fazer meio que um meio termo ali, tá, para conseguir acomodar aquele monte de distância focal. E com isso acaba que a qualidade da imagem ela não é a melhor que pode ser. Não quer dizer que seja ruim a qualidade da imagem de uma lente zoom, mas ela é fisicamente impossível tu acertar o vidro para todas as distâncias focais serem excelentes. Normalmente ela tem alguma distância focal que ela vai ser mais nítida, ou alguma abertura de diafragma que ela tende a ser mais nítida também, e isso é normal em lente zoom, tá? Isso acontece e não é só em uma lente, são em todas as lentes que isso acontece. E também outra desvantagem das lentes zoom é que por ter essa grande quantidade de distâncias focais, tu também tem que fazer um meio termo na abertura de diafragma. Tu não consegue otimizar o vidro ou otimizar o design da lente para ter várias distâncias focais e ainda assim ter uma abertura de diafragma muito grande. Isso deixaria a lente muito pesada e aí perde o propósito da lente zoom. Então, por conta disso, as lentes zoom ela tem uma abertura de diafragma menor, certo? Então, as lentes mais caras elas vão até 2.8, f3.5, f4, às vezes 5.6, tá? Isso depende muito do fabricante da lente e o tipo de lente, quanto que tu quer pagar nessa lente zoom, tá? Mas o máximo que tu consegue normalmente é 2.8. Agora vamos falar sobre as lentes prime. E basicamente a lente prime ela é quase que o inverso da lente zoom, né? A lente prime ou a lente fixa, o que que é? Tu tem uma distância focal dentro de uma lente só. Então, tu não tem a habilidade de fazer o zoom com essa lente. Caso tu queira aumentar ou diminuir o zoom, tu tem que fazer fisicamente, ou seja, tu tem que chegar ou mais perto do teu objeto ou chegar mais longe, tá? Ou ir mais para trás. Mas por conta disso, por ser uma distância focal só, tu acaba sendo que a lente ela é otimizada para aquela distância focal. Então tu vai pegar uma lente lá de 50mm, os vidros eles são feitos exatamente para otimizar os 50mm. Então isso acaba deixando a lente prime, a lente fixa, via de regra, com uma qualidade da imagem melhor, tá? E isso não é regra não é que todas as lentes fixas são excelentes e as lentes zoom são ruins. Existem lentes fixas que são boas e ruins, e existem lentes zooms que são boas e ruins também. Mas normalmente, tá, as lentes fixas tendem a ter uma qualidade de imagem melhor. E também por conta de ter esse vidro específico para aquela distância focal, a construção da lente ela é específica, tu não precisa acomodar várias distâncias focais, tu pode ter, é a nossa segunda vantagem, uma abertura de diafragma maior, certo? Então, como a gente falou aqui nas lentes zoom mais caras, tu tinha uma abertura de 2.8 no máximo, as lentes prime ou as lentes fixas, elas começam de 1.8, certo? 1.8, f2, dependendo do fabricante. Então, a lente de entrada fixa, ela é em 1.8 e ela vai daí para maior abertura de diafragma. Tem lentes que vão para 1.4, lentes que vão para 1.2, lentes que vão para 1.0 e até menos que isso, dependendo da lente e do fabricante. Então, tu consegue uma abertura de diafragma muito maior, certo? E essa abertura maior, o que ela traz? Ela traz uma qualidade da imagem em fotografia de baixa luz, isso melhora a qualidade da imagem, tu consegue capturar mais luz, né? Porque tu tem uma abertura de diafragma maior, ou seja, está entrando mais luz na tua câmera. E também tu consegue aquele borrado, aquele fundo borrado mais derretido ainda, certo? Quanto maior essa abertura de diafragma, mais borrado fica o fundo. E então essa é uma das vantagens de ter a abertura de diafragma maior. Agora, uma desvantagem. Como a gente já falou, as lentes prime elas não têm tanta versatilidade. Porque caso tu queira chegar mais perto, quer aumentar o objeto no teu quadro, tu tem que chegar mais perto. E caso tu queira pegar mais da cena ao teu redor, tu tem que chegar mais para trás. E isso às vezes te limita. Como a gente já falou, às vezes tu pode chegar, tem uma parede aqui atrás, ou tu chega numa cerca, numa grade, e tu não consegue também ir mais para frente. Então isso acaba sendo um fator limitante na fotografia
com a lente fixa. Ou digamos que tu chegue nesse limite, ou da parede aqui, eu cheguei no máximo para trás que eu consigo, e ainda eu quero pegar mais da cena, só tem uma possibilidade, que é trocar de lente, pegar uma lente com uma distância focal mais aberta, certo? Então, para isso, tu tem que parar, desliga a câmera, tira a lente, pega a lente da bolsa, a lente que tu quer, põe a lente nova, coloca, liga a câmera e aí tu volta a fotografar. E isso, dependendo do tipo de fotografia que tu está fazendo, acaba perdendo um pouco esse ritmo, né? Daqui a pouco uma fotografia de retrato, que tu está ali conversando com a pessoa e daqui a pouco tu, não, calma aí, deixa eu só trocar de lente. Isso acaba quebrando um pouco esse contato que tu está tendo com a pessoa. Fotografias de esporte também, às vezes tu quer trocar a lente e aí daqui a pouco acontece o gol, acontece o ponto e tu tá bem no meio da troca, perdeu o momento, tá? Então são algumas desvantagens de ter que trocar a lente fixa. E tem também a questão do custo nas lentes fixas, porque se tu vai colocar na ponta do lápis, tá? A lente zoom, ela normalmente ela é mais cara do que a lente fixa, tá? Mas como a gente já falou, tu tem várias distâncias focais ali dentro. Vamos pegar, por exemplo, uma lente 18-55mm. Tu tem uma lente 20mm, tu tem a lente 18mm, tu tem a lente 20mm, tu tem a lente 28mm, tu tem a lente 35, tu tem a lente 50mm, tudo isso aí dentro da mesma lente zoom, tá? As lentes fixas não. Caso tu queira ter toda essa gama, tu vai ter que comprar cada lente fixa para ter essa gama, certo? E isso, se tu vai colocar na ponta do lápis, acaba custando mais dinheiro. Então, no final do dia, acaba sendo um sistema mais caro, tá? Tu acaba ganhando em termos de qualidade, mas tu perde também na versatilidade e no preço, né? No custo-benefício, digamos assim. Agora, para quem que é a lente prime, para quem que é a lente zoom, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Eu diria que para 90% das pessoas, a lente zoom ela é mais do que suficiente, tá? Se a pessoa vai viajar, a lente zoom, tu pode levar só uma lente ou talvez duas, tá? Tu consegue cobrir uma gama muito grande de situações com as lentes zoom. Se tu vai fazer uma fotografia de eventos, enfim, dependendo como a gente falou, depende muito do tipo de fotografia que tu faz, mas eu acredito que a perda de qualidade ela não é tão grande assim, tão significativa, a ponto de tu não conseguir entregar uma imagem boa, com uma qualidade suficiente, tá? Porque tu ganha em termos de versatilidade e leveza e velocidade com a lente zoom, eu acho que o ganho é muito maior do que essa perda de qualidade, tá? Eu acho que o ponto fraco maior da lente zoom é essa perda de qualidade, mas não é um ponto tão fraco assim, tá? Se tu vai comparar com os pontos fortes da lente zoom. Agora, se tu quer entregar a maior qualidade possível, tu sabe que tu quer entregar, tu quer ter fotos com a maior qualidade possível, tu sabe que tu vai gastar um pouco mais de dinheiro para ter essa maior qualidade possível, que vai ser um pouco mais complicado de tu atingir, porque tu tem que estar toda hora trocando de lente, talvez a lente prime ou a lente fixa seja mais indicada para ti, certo? Dependendo do tipo de fotografia que tu faz, tu não precisa estar trocando tanto de lente, tu tá num ambiente fechado, tu tá num estúdio e tu não precisa estar toda hora trocando e mudando a composição, talvez a lente fixa seja melhor sim, tá? Nesse sentido. Por exemplo, eu tenho sempre esse meu ambiente que eu me filmo, é sempre a câmera no mesmo lugar, os objetos estão sempre no mesmo lugar, então para fazer essa filmagem eu quero entregar uma qualidade boa, eu me filmo com a câmera e a lente fixa, tá? É uma lente de 35mm fixa que acaba me filmando aqui. Mas quando eu vou viajar, eu levo tranquilamente a lente zoom e com a certeza que eu vou conseguir fazer fotos de várias ocasiões. Às vezes eu quero fotografar uma paisagem, eu consigo. Às vezes eu quero fotografar um retrato, eu consigo. Às vezes eu quero fotografar um objeto, um detalhe, eu consigo. Então tudo isso aí, a lente zoom, ela me permite ter essa facilidade, essa agilidade e a diferença de qualidade nem é tanta assim, tá? Mas
Basicamente é isso, essa é a grande diferença. Se tu quer ser um cara mais versátil, tu não quer se incomodar tanto, nem tá trocando muito de lente, ou tu quer ter a qualidade absoluta, tá? É mais ou menos isso, tá? E com as vantagens e desvantagens que a gente já falou aqui. Me conta nos comentários qual que tu prefere, qual que é o teu estilo de fotografia, tá? E se tu quiser aprender mais sobre lente, ou talvez a como extrair o melhor do equipamento que tu já tem, sem precisar estar comprando equipamento novo, dá uma olhada no link da descrição. Ele vai te levar para a página do Método 20, que é o método onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!